Muito boa noite a todos que nos acompanham. Um dos pilares da nossa querida doutrina espírita é a reencarnação. Entendemos que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Uma vez encerrado o ciclo biológico da matéria, esse corpo material retorna à natureza, onde é o seu lugar, e o espírito segue para a erraticidade. Acreditamos que todos nós teremos muitas vidas, muitas existências que representam oportunidades valiosas, presentes que nos foram dados por Deus, para que possamos cumprir o nosso objetivo aqui na Terra, de aprender e progredir, realizando a nossa evolução moral, intelectual, espiritual, através do amor e da prática do bem. Então, as nossas vidas são muitas e Deus, na sua imensa generosidade, sempre nos permite retornar à Terra em busca do nosso progresso. Ele nos alcança quantas oportunidades forem necessárias na nossa busca pela perfeição. E cada uma dessas vidas é somente uma das nossas encarnações. Por isso costumamos dizer que a nossa vida na Terra é uma viagem, é apenas uma passagem, mais uma experiência enriquecedora que fica registrada, marcadinha no nosso espírito, na nossa história, como uma grande oportunidade de nos tornarmos, quando voltamos ao plano espiritual, melhores do que éramos quando nós aqui chegamos. Depois que o nosso espírito deixa a nossa matéria, ele retorna ao plano espiritual, local onde fica a nossa verdadeira casa, porque nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. A nossa natureza é espiritual. Então, permanecemos lá na erraticidade por um período necessário para alguns ajustes. E quando lá estamos, observamos como foi a nossa última existência, como foram as nossas últimas existências. Observamos os nossos erros, observamos os nossos acertos, observamos o que é que nós precisamos consertar, o que é que nós precisamos reparar. Prestamos atenção também nos méritos, afinal, nós conquistamos muitas coisas quando estamos aqui na Terra e sabemos aproveitar a oportunidade. Observamos também quais são as nossas capacidades, o que foi que nós desenvolvemos, as nossas habilidades, os nossos talentos, porque tudo isso faz parte do nosso espírito. Tudo isso está nessa bagagem que vai nos acompanhando vida após vida. Observando então todos esses aspectos, nós recebemos a orientação dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo da guarda, de espíritos amigos que desejam nos auxiliar, e fazemos então o que nós chamamos de planejamento reencarnatório. Com base em tudo que nós já vivemos, acertamos, erramos, aprendemos, nós vamos decidir como é que será a nossa próxima jornada, porque sempre há uma nova jornada. Como vai ser esse nosso novo mergulho na matéria, essa nova viagem, passagem aqui pela Terra? É nesse momento que nós decidimos qual será a família que irá nos receber, sempre considerando afinidades espirituais, antigos amores, antigos companheiros de jornada e também pessoas com as quais nós necessitamos conviver para aprender, para ensinar, para reparar, para orientar. Decidimos também quem será o nosso companheiro, a nossa companheira, se nós vamos viver a experiência do casamento
ou se nós teremos uma jornada solitária. Também lembrando que aqueles que dividem a vida conosco não nos surgem por acaso, são espíritos com os quais nós também temos compromissos, acertos e erros de vidas que já passaram. Também decidimos, com base no que já vivemos, que espécie de trabalho nós vamos ter, para que área nós vamos direcionar as nossas habilidades, o que é que nós vamos aprender. E também nesse momento, nós decidimos, além de amizades, relações sociais, sobre os nossos filhos, aproveitando a oportunidade para trazer a terra, para trazer a convivência, espíritos com os quais nos comprometemos anteriormente, os nossos filhos. Ou talvez para decidir que não, que esta nova vida não viveremos a experiência da maternidade ou da paternidade. Enfim, nós fazemos planos, nós planejamos como é que a nossa vida vai ser. Se nós teremos uma existência mais tranquila, de aprendizados mais simples, vivendo provas que nos fortalecerão, que nos tornarão mais aptos, mais evoluídos, ou se em função de equívocos realizados no passado, nós teremos uma vida um pouquinho mais dura, vivendo mais expiações, que é aquele aprendizado um pouco mais complexo, que envolve um pouco mais de situações dolorosas e que são destinados normalmente à reparação de erros cometidos. Enfim, nós planejamos. Mas é preciso lembrar que Deus nos deu algo muito precioso. Isso se chama livre-arbítrio. Isso significa que não existe um destino traçado para cada um de nós. Nós planejamos, mas nós é que vamos decidir se o planejado será cumprido ou não. Porque todas as situações que nos acontecem, nós temos o poder de decidir. Decisões fáceis ou difíceis, mas elas ficam a nosso encargo. Não existe uma estrada pronta para caminharmos. Não existe uma força que vá nos impelindo. Se assim fosse, nós seríamos meros fantoches. Somos seres inteligentes. Temos a capacidade de decidir sobre a nossa existência. Então, às vezes acontece que lá no plano espiritual, nós achamos que podemos fazer muitas coisas, que somos capazes de realizar todas aquelas situações que nós planejamos fazer. Mas então, voltamos à terra, mergulhamos na carne, observamos esse mundo material, nos deparamos com as tentações da matéria e algumas coisas podem ficar pelo caminho. Sim, elas terão que ser retomadas à frente, porque os compromissos que nós assumimos precisam ser cumpridos. Se não o fazemos nessa vida, teremos essa situação lá na frente. Mas o importante, nós decidimos. Então nós podemos cumprir todo o nosso planejado, uma parte dele ou quase nada. E é muito importante que nós tenhamos esse entendimento do planejamento reencarnatório, porque isso nos faz reconhecer as nossas escolhas. Isso nos faz reconhecer a importância das nossas decisões, o nosso compromisso, o nosso papel nas situações que nos acontecem. De tudo que nós vivemos, absolutamente tudo que está na nossa vida, nesse momento, seja bom ou seja ruim, é resultado de nossas atitudes e de escolhas que nós fizemos. Coisas que nós escolhemos lá no nosso planejamento reencarnatório, porque entendemos que precisávamos passar, precisávamos viver para o nosso progresso. E coisas que nos acontecem e que são frutos de atitudes que nós tomamos mesmo nesta vida. Então, quando nós nos damos conta de que não existe castigo, não existe destino, não existe recompensa, mas tudo que nós vivemos é resultado de escolhas e consequência dos nossos atos,
nós saímos do nosso papel de vítima, que é um papel muito fácil. É muito fácil, e o ser humano tem essa tendência de se sentir um pobre coitado. Vítima da vida, esquecido por Deus, só comigo as coisas ruins acontecem, como se o resto da humanidade vivesse sem sofrimentos. Não é real. Todos nós passamos por dificuldades, porque escolhemos ou porque geramos. Mas elas devem ser entendidas como um aprendizado, como formas de nos fortalecer, como formas de exercitarmos a nossa inteligência. Então, quando nós nos reconhecemos como responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, é muito mais simples levantar a cabeça, usar a nossa inteligência, lembrar que Deus não abandona ninguém e que para todas as dificuldades que surgem, nós temos um amparo espiritual muito grande. Nós temos Deus que nos apoia, nós temos os bons espíritos, aqueles que nos amam e que partiram antes, ou que são da nossa família e não reencarnaram nesse momento, mas que estão lá, no plano espiritual, torcendo pela nossa vitória. Por isso é tão importante olharmos para as nossas situações a enfrentar, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas e entender que eles estão na nossa vida com uma única razão, nos ensinar, que são nossas escolhas, que são consequências dos nossos atos, mas que nós temos sim força e condições para vencer todas essas dificuldades. Um dos exemplos mais interessantes de planejamento reencarnatório, talvez o exemplo mais conhecido dentro da literatura espírita, é a história do Segismundo. Ela é contada pelo André Luiz no livro Missionários da Luz e relata um relacionamento entre Raquel e Adelino. Eles eram um casal e o Segismundo apaixona-se pela Raquel e, tomado de ciúmes, fora do seu estado racional normal, ele mata o Adelino. E por conta disso, por conta do abandono, do desamparo, a Raquel acaba indo parar num prostíbulo e tem um final de vida muito triste. Então esses três espíritos, eles desencarnam com muita mágoa, com muita raiva, com muito ódio um do outro, incomodados com toda aquela situação. O Segismundo fica um tempo longo no plano espiritual e ali ele consegue alguns progressos. Ele se melhora, ele trabalha e, como todos nós, ele recebe uma nova oportunidade. É dada a ele a chance de retornar, de voltar à Terra. Então, a Raquel e o Adelino, que já fizeram também um processo de se melhorar, de evoluir e de trabalhar o seu perdão, aceitam receber o Segismundo como seu filho. Assim o planejam e assim eles cumprem. Esse é um exemplo de como os espíritos podem organizar os seus retornos de acordo com a necessidade de reparação. Nós planejamos, muitas coisas nós cumprimos, algumas coisas nós vamos deixando para frente. Mas o mais importante de tudo, saber que nós somos os responsáveis pela nossa história, pelo nosso caminho, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Não há destino, não existe azar, existem consequências. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Então precisamos fazer a nossa parte. E como nos diz o Evangelho lá no capítulo 25, ajuda-te e o céu te ajudará. É um convite para que nós façamos a nossa parte, ao invés de ficar apenas esperando. E para encerrar essa conversa, uma outra frase que está nesse mesmo capítulo e que tem um significado muito importante e diz assim: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Nós planejamos, pedimos uma nova oportunidade, recebemos,
temos os nossos planos a cumprir aqui. Todos planejamos vir à Terra por uma boa causa. Voltar para casa melhores, mais humanos, mais evoluídos, mais capazes de enxergar o mundo com amor. Então, que Deus e Jesus nos abençoem e nos mantenham firmes no caminho do nosso próprio progresso, na busca de evoluir através do amor e da prática do bem. E nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo imensamente pela oportunidade da vida, agradecendo imensamente pela possibilidade de estar aqui na Terra, mergulhados na carne, em mais uma missão de progresso, em mais uma oportunidade para aprender, amar, evoluir e voltar para casa. Vamos rogar aos nossos mentores, aos mentores do nosso lar. Vamos rogar aos bons espíritos que derramem sobre a humanidade o seu imenso amor. Vamos pedir a Deus que o seu amor, que as suas bênçãos nos alcancem, que toquem nossos corações e nossas mentes, que possamos nós ser instrumentos da vontade do Pai, estendendo as nossas mãos e alcançando o amor àqueles que tanto necessitam. Que a luz divina se faça sobre cada irmão que se encontra em dificuldade, encarnado ou desencarnado, que possam todos ser acolhidos, amparados, abraçados. Que a paz de Deus possa tocar os nossos corações, as nossas mentes e ficar conosco, como Ele sempre faz. Que assim seja.